Como nós vimos, irmãos, eu acho que agora está ficando mais claro para a igreja, nos cultos, em 2 domingos na parte da manhã, nós estudamos a segunda epístola de João e estudamos também a terceira epístola de João. E agora, durante algumas sextas-feiras, nós temos estudado a primeira epístola de João. Ainda não estudamos o Evangelho de João, mas ao olhar para essas 3 epístolas e o pouco que conhecemos do Evangelho de João, nós podemos concluir ou entender o porquê que João é chamado o apóstolo do amor. Porque não há nenhum outro apóstolo, não há nenhum outro escrito na literatura cristã, não há nenhum outro escrito dentre as cartas apostólicas que fale tanto do amor como João. Você vê que já nessa carta de João, na primeira epístola de João, nós já falamos, chegou vários pontos aqui, em vários capítulos desses 5, em alguns capítulos desses 5, onde João faz questão de abordar sempre o tema amor, caridade, piedade, compaixão. Sim, então fica cada vez mais confirmado que ele sim é o apóstolo do amor, por fazer questão. E aqui ele já entra novamente, já consciente de que está encerrando já a sua carta, obviamente, ele já entra mais uma vez falando sobre a questão da fé, assunto que ele vem tratando também desde o princípio. E ele diz no verso 1, que todo aquele que crê que Jesus é o Messias, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é gerado, é nascido, aliás. Então João aqui ele fala que uma das características que identifica alguém que é nascido de Deus, alguém que é um crente verdadeiro, alguém que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é aquele que ama a Deus. E como o homem expressa esse amor a Deus no contexto que João está falando? Lembrando, irmãos, que João está falando dentro de um contexto onde estava surgindo heresias judaizantes e heresias gnósticas dentro da igreja. Sim, João está falando dentro desse contexto por conta das heresias, e algumas pessoas estavam trabalhando para levar os irmãos a negarem a fé em Jesus. Por isso João diz que todo aquele que crê que Jesus é o Messias, que ele é o cumprimento da profecia dos profetas antigos, que ele é o Messias prometido, o Messias esperado. João está dizendo, todo ser humano que crê nisso, esse é nascido de Deus. Por quê? Porque obviamente havia um grupo de pessoas que não estavam crendo que Jesus era o Messias. E que além de não crer que Jesus era o Messias, ainda por cima combatiam a pregação de que Jesus era o Messias. Confundiam a mente das pessoas. Então João está dizendo que o nascido de Deus ama tanto a Deus como ao que dele é gerado. Ou seja, Jesus. Não tem como eu amar a Deus e não amar aquele que Deus gerou. Não que Jesus tenha nascido algum dia na eternidade, porque Jesus ele nunca nasceu, ele é Deus eterno. Mas ele fala que na questão do nascer como homem, né? Do nascer do ventre da virgem, no vir a nascer nessa terra como um corpo humano. Então João está dizendo que não tem como eu amar a Deus na questão dos judeus, né? E aborrecer aquele que Deus gerou, aquele que Deus enviou, o Messias de Deus. Como é que os judeus iam dizer que amam a Deus se aborrecendo o Messias, o Filho de Deus? Como é que os judeus iam dizer que amam a Deus, como Deuteronômio exigia, amem a Deus acima de tudo, o próximo como a si mesmo? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Como é que os judeus poderiam sair por aí dizendo que amavam a Deus se detestavam o Filho de Deus, o Messias? Então João está dizendo que há uma incoerência nisso. Há uma incoerência. Tem como eu dizer, por exemplo, eu gosto muito do Jacques, mas eu odeio o Gabriel. Né? Obviamente que o Jacques não vai gostar de mim, se eu digo que gosto dele, mas aborreço o filho dele. O Jacques vai preferir que eu ame o filho dele, né? Ao invés dele. Se eu amar o filho dele, com certeza o Jacques vai me amar demais, pelo fato de eu amar o filho dele. Nós sabemos, irmãos, que quando alguém trata bem nosso filho, a gente tende a amar mais essas pessoas. Quando alguém faz o bem para os nossos filhos, a gente tende a ter um carinho maior por essas pessoas, pela forma como elas tratam nossos filhos. E dentro do contexto judaico, isso ainda era mais forte. Porque a gente sabe dos laços familiares que os judeus, dos laços fraternais que os judeus tinham, como eram tão fortes, principalmente entre pais e filhos. Então não tinha como dizer que Jesus era amar a Deus, aliás, e rejeitar
o Filho de Deus. Ele diz no verso... Ele diz que quem ama a Deus também deve gerar o que dele é nascido. Então, se vocês, judeus, no contexto lá, né, amam a Deus, vocês também devem amar o Messias, que é o Filho de Deus. Assim, vocês vão manifestar que vocês são de Deus. No verso 2, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Agora ele fala no plural, não fala no singular. Porque antes ele estava se referindo a Jesus, agora ele se refere a toda a igreja. E nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando? Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E quando nós amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, nisso é-nos conhecido que nós amamos os filhos de Deus, os nossos irmãos. Por quê? Porque quando eu cumpro o mandamento de Deus, automaticamente ou consequentemente, inevitavelmente, eu amo o meu irmão. Eu faço bem ao meu irmão. Eu pratico bem para com o meu irmão, que também é filho de Deus. Porque este é o mandamento de Deus, que nós nos amemos uns aos outros. Então, se nós amamos a Deus e guardamos os mandamentos de Deus, consequentemente, inevitavelmente, nós nos amamos uns aos outros. É isso que João está falando. Não tem como estar no meio da igreja, não amar o irmão, e ainda se dizer ser filho de Deus. É preciso que esse amor se manifeste entre nós aliás, é preciso que essa filiação celestial se manifeste entre nós através da prática do amor. Verso 3. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O amor de Deus, a caridade de Deus é essa, que nós guardemos seus mandamentos. Ele diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Quando, uma certa vez, se eu não me engano, em Mateus capítulo 18, houve um caso onde o apóstolo Pedro chegou e perguntou: mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E ele disse: 7, Senhor. Jesus disse: não digo que 7, até 70 vezes 7. Com isso, Jesus quer dizer sempre, obviamente, que ninguém vai pecar contra o irmão 70 vezes num dia só, num dia só. Então Jesus quis dizer sempre. E quando os discípulos ouviram isso, ele pediu: Senhor, então acrescenta-nos fé. Acrescenta-nos a fé. Mas, ou seja, como se isso fosse algo pesado. Mas ele está dizendo que esse mandamento não é pesado. Por quê? Porque nós precisamos entender que os nossos irmãos são pessoas imperfeitas e falhas tanto quanto nós. Que nós não podemos exigir perfeição dos nossos irmãos, sendo que nós também não somos perfeitos. Que nós não podemos olhar para a trave do olho do seu, ou melhor, para o argueiro do olho do nosso irmão, sendo que em nosso olho há uma trave. Então, quando nós olhamos primeiro para o nosso olho que tem uma trave, quando nós olhamos primeiro para a nossa conduta que não é 100% correta, assim ao olharmos para o irmão, nós olhamos com um olhar mais compreensivo. Ao olharmos para a falha dos nossos irmãos, nós olhamos com um olhar mais aceitável, menos crítico. Não é verdade? Sim. Assim o mandamento de Deus não vai ser pesado. Porque Deus está nos mandando amar pessoas imperfeitas como nós somos imperfeitos. E assim como eu, como pastor, desejo ser amado pela igreja, assim como eu, como pastor, desejo ser amado pelo Jackson, desejo ser amado pelo Evaldo, sim, do mesmo jeito o Evaldo e o Jackson, que são pessoas imperfeitas e falhas, também desejam ser amadas por mim. Então, quando nós olharmos uns para os outros e ver o quanto nós somos imperfeitos e falhos, que o Jackson falha nisso, eu falho naquilo, o Evaldo fala naquilo outro, meus amados, e nós aprendemos a suportar, a tolerar a fraqueza uns dos outros, aí nós vamos viver a prática desse amor. E não vai ser pesado, porque nós vamos entender que cada um é diferente do outro e que cada um tem suas falhas e suas deficiências. No verso de número 4, ele diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Verso 4 e 5, ele fala da questão, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele se refere a quê, irmãos? Ele se refere às tentações que estão no mundo. O mundo não tem nada para me vencer, a não ser as tentações que estão nele. A água que está no mundo não prejudica a minha vida. As
pedras que estão no mundo não prejudicam a minha vida. As pessoas que andam no mundo por si própria não prejudicam a minha vida. Mas o que prejudicam a minha vida são as tentações que há no mundo. Elas sim prejudicam a nossa vida. Só que ele diz que aquele que é nascido de Deus, isso nos arremete lá, João capítulo 3, diz, aquele que não nascer de novo, não verá o Rei de Deus. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz que o homem torna-se uma nova criatura ao ter o encontro com Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, isso nos arremete a essas passagens para que possamos entender que todo homem que é nascido de Deus, ele vence as tentações do mundo. Ou seja, você que era dominado pelo crack, pela maconha, pela cocaína, pelo alcoolismo, pelo tabagismo, pela prostituição, pela mentira, o fato de você agora ter nascido de Deus, você tem força espiritual pela graça de Deus na sua vida para vencer essas tentações. Por que que o crente verdadeiro, irmão, como a gente sempre já disse 1 milhão de vezes, e não me canso de falar, obviamente, né? Erra, falha, peca, com certeza. Mas por que que o crente verdadeiro não vive entregue ao pecado? Por que que o verdadeiro crente que tem o Espírito Santo, ele não vive entregue aos deleites, aos prazeres, ele não se entrega às tentações, ele está sempre combatendo contra elas? Porque ele é nascido de Deus. No passado, Satanás te derrubava com qualquer mulher que chegava para te tentar. Hoje ele tenta, mas não consegue. No passado, Satanás te derrubava com propostas inconvenientes, incoerentes, com propostas desonestas, e te derrubava te induzindo a mentir. E hoje ele tenta, mas não consegue. Por quê? Porque você agora é nascido de Deus. E quando o homem é nascido de Deus, ele vence o mundo. Através de quê? Através da nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. É a fé que Deus nos deu que vence o mundo. Por quê? Como o evangelista Heitor colocou na abertura do culto. A fé são as coisas, certeza das coisas que se espera e convicção das coisas que não se vê. Quando eu tenho fé, eu tenho certeza das coisas que eu estou esperando. E o que a igreja está esperando? A volta de Jesus. O arrebatamento da igreja. E morar na cidade celestial com o Senhor. Tem convicção das coisas que não se vê. Convicção das coisas que não se vê. O que é que nós não vemos, mas temos convicção? A herança eterna, a cidade celestial, as ruas de ouro. Nós temos convicção. E quando nós temos convicção dessas coisas, tudo que para nos afastar dessas promessas, a gente resiste. Porque a tentação nós estamos vendo, ela é prazerosa, ela é atraente, mas a promessa eu não estou vendo, porém eu tenho certeza. Por isso eu resisto à tentação que é atraente, a qual estou vendo, para me firmar na esperança de usufruir da promessa a qual não estou vendo. Porque eu tenho fé. Lembra de quando fala o capítulo dos heróis da fé, Hebreus 11, né? Hebreus 11, heróis da fé. Hebreus 11, ele fala de Moisés. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, tendo por maior tesouros a vergonha de Cristo do que as riquezas do Egito. Moisés conhecia Jesus? Não. Moisés estava vendo a promessa? Não. Aliás, Moisés, ele nasceu muito antes mesmo, né, do Messias Jesus vir ao mundo. Mas ele conhecia as promessas que Deus tinha dado através dos profetas. E alicerçado nessas promessas, as quais ele não podia ver, mas tinha certeza, tinha convicção, tinha confiança, Moisés simplesmente rejeitou as glórias do Egito para viver como um escravo no meio dos hebreus, porque esperava a promessa que era maior do que qualquer glória dessa terra. Assim o homem que crê, ele não procede como Esaú. Ele não troca a promessa da primogenitura por um prato de lentilhas. Assim o homem que crê, ele não troca as promessas do andar em ruas de ouro, meu irmão, pelos maiores prazeres e deleites dessa terra.
Muito pelo contrário, a fé que ele tem que Deus vai cumprir essas promessas, sim, faz com que ele resista firmemente em cada tentação que ele passa. Faz que ele resista firmemente em cada tentação que ele passa. Fé é a convicção que ele tem nessas promessas. O apóstolo Paulo, em algum momento, em uma epístola sua, ele diz que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, isso eu acho tremendo isso aqui. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, ele suportou a afronta. Isso. Jesus foi humilhado, foi esmagado. Ele poderia ter escapado de tudo aquilo, mas ele suportou por causa do gozo que seguia depois daquilo. E ele tinha certeza, porque ele disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele tinha certeza para onde ele ia, ele tinha certeza o que ele ia fazer, ele tinha certeza de quem ele era e da glória que se seguiria ao seu sofrimento. E por isso ele não abriu mão, por maiores que fossem as propostas. Quando Satanás o tentou induzir a dizer: prova que tu é o filho de Deus, joga daí abaixo, todo mundo vai acreditar. Transforma essas pedras em pães. Eu te dou todas as riquezas do mundo se tu abandonar o teu chamado, o teu ministério. Jesus, ainda na cruz do Calvário, Satanás estava lá tentando ele do mesmo jeito que tentou lá no deserto. Tentando dizer para ele: se tu é o filho de Deus, desce da cruz, nós queremos em ti. Então Jesus, ele foi tentado todos os dias do seu ministério, desde o dia do seu batismo até o dia da sua morte, meu amado. Foi tentado a desistir, foi tentado a parar, foi tentado a renunciar à obra a qual Deus lhe havia entregado, porque era uma obra difícil, era uma obra árdua, era uma obra dura, de sofrimento, de martírio. Com tudo isso ele não desistiu, ele cumpriu, ele foi até o fim por causa da fé. Como diz a palavra de Deus, o justo vive pela fé e ele não retrocede. Ele não retrocede. Então essa, amada, é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quando você vê um crente, meu amado, que anda em santidade, que se desvia do pecado, se desvia do mal, quando você olhar para um jovem, para uma moça, para um rapaz, para um senhor, para uma senhora, independente da idade dele, da classe social, é uma pessoa com conduta correta, uma conduta certa, uma conduta santa, justa, irrepreensível, não vai pensar que ele é melhor do que os outros, não vai pensar que ele é snob, não vai pensar que ele é apresentado, meu irmão. Aquilo ali é a fé que ele tem, que leva ele a viver daquela maneira para agradar a Deus, para vencer a tentação. O que leva esses jovens, tantos jovens falam comigo, mandam mensagens. O que leva esses jovens a resistir às tentações sexuais num mundo onde as mulheres andam praticamente despidas no meio da rua? Se não for a fé. O que levam esses maridos a não traírem suas esposas? Cheio de tentação todo dia na rua, no trabalho, seja lá na empresa, seja lá onde for, mulheres bonitas que se insinuam, que dão em cima. O que leva esses homens a resistir a essas tentações? Fé. A fé que vence o mundo. O que leva o irmão que está passando necessidade, privação, a receber uma proposta de um lucro desonesto, resistir a essa proposta para continuar na prova? Se não for a fé, é a fé que vence o mundo. E nós temos que entender isso. É Deus que nos capacita, Ele que nos dá fé para vencermos. O cristão, meu irmão, quando ele tem fé, ele está atento ao que acontece em sua volta. Ele sabe que as propostas mais sutis, as insinuações mais sutis, embora pareça trazer benefício para ele, mas ele reconhece quando é uma tentação do diabo e ele resiste e permanece na presença de Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, quem é que tem a fé autêntica? Quem é que tem a fé legítima? Quem é que tem a fé genuína para vencer o mundo? Então coloque isso aqui novamente, porque ele está falando do contexto das heresias judaizantes que estão tentando entrar dentro da igreja e das heresias gnósticas.
Então ele está dizendo, não é os gnósticos que vivem aí uma vida de ascetismo, de autodisciplina do corpo, porque acreditam que atingiram uma gnose, um conhecimento sobrenatural. Não é a sabedoria dos judeus que vivem estritamente como os fariseus e saduceus, homens de aparência piedosa, que não se prostituem, que jejuam, que fazem o bem. Não é isso aí. João está dizendo, não é essa vida, isso aí é legalismo. João está falando, a fé que vence o mundo, não é esse legalismo aí, mas é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, de repente, a gente vai achar, não, mas a freira, ninguém vê nem os ossos dos mocotó, né? Dos rejetos, né? Não vê nem o osso dos mocotó dos rejetos, nem as ureias das freiras. Não é isso? Ele está falando aqui ele prova uma fé autêntica. Não é apenas uma vida de ascetismo, de autodisciplina do corpo. Meu irmão, você já ouviu falar num sujeito chamado Siddhartha Gautama, o Buda? Aquele cara, meu irmão, ele viveu uma vida totalmente desprendida das coisas do mundo. Ele viveu em meditação, ele viveu fazendo bem, ele viveu na prática de coisas boas. O cara não mentia, o cara não se prostituía, não adulterava, não matava, não roubava, não furtava. Podia muito bem dizer que ele estava usando a fé que vence o mundo. Mas a fé que ele estava usando não vencia o mundo e não era válida diante de Deus. Por quê? Porque não era acompanhada da fé legítima em que Jesus é o Filho de Deus. Você entendeu agora? Tem que passar pela fé em Cristo. Não é apenas a questão da prática, das boas obras, da boa conduta, da autodisciplina. Mas quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Esse sim venceu o mundo. Rejeita o mundo, renuncia ao mundo. Verso 6. E este é aquele que veio por água, aquele se refere a Jesus. Por água e sangue, isso é Jesus o Messias. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Esse texto, irmãos, ele é um texto muito debatido. Inclusive depois tem um 7 e 8 ainda, que é mais pedreiro ainda. E eu estava dizendo, meu Deus, que essas coisas só caem para mim, devia ter caído para o Clécio. Ou para outro. Mas enfim, a gente estamos juntos para tentar aprender, né, irmãos? Então nós vamos tentar aprender isso aqui hoje, em nome de Jesus. Então ele diz, esse é aquele que vem, aliás, ele se refere a Jesus. Este, Jesus, né, é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus, o Messias. Não veio apenas por água só, mas por água e por sangue. E o Espírito, ele se refere ao Espírito Santo, é o que testifica, porque o Espírito, ele é a verdade. Então, irmãos, olha, esse texto ele não tem muita dificuldade, embora, claro, é um texto, você vê que é meio complicado, veio por água e sangue, algo assim, meio que obscuro, meio que, sei lá, parece que João está aqui meio que delirando, não está explicando direito o que é que ele dizer. Este é aquele que veio por água e sangue. O que é que veio por água e sangue? Então, a maioria, irmãos, da teologia comum, tanto reformada como pentecostal, afirma que esse texto está se referindo ao seguinte, que quando diz que Cristo veio por água e sangue, a água fala do seu batismo, e o sangue fala do seu martírio, da sua morte. E isso tanto na teologia pentecostal e reformada, tá? Tanto nas duas teologias, na maioria dentre esses teólogos a opinião é essa, né? Agora, ele veio por água e sangue, tá? Mas por que João está expressando dessa maneira, nesse versículo? Por causa principalmente do gnosticismo e de outros pensamentos da época, onde alguns chegaram a acreditar o seguinte, né? O próprio gnosticismo, parte do gnosticismo, o gnosticismo, ele não era uma religião assim uniforme, de uma doutrina uniforme. Ele tinha várias ramificações dentro do próprio gnosticismo, tinha várias opiniões, vários pontos de vista diferentes. E um deles era que Jesus, ele tornou-se o Messias na hora que foi batizado. No pensamento deles, né? Só que não. Só que Jesus, quando foi batizado, ele já era o Messias. Ele não se tornou o Messias na hora do batismo. Ele já era o Messias quando foi batizado.
Então, provavelmente João esteja falando isso por conta disso, né? E também João está falando que o testemunho, ele veio por água, né? Na questão do batismo, ele, o Messias, né? Já se batizou sendo o Messias. Ele não se tornou Messias depois do batismo, ele já se batizou sendo Messias. E por sangue, se referindo à morte de Cristo. Por quê? Porque como o gnóstico, parte deles, não aceitava que Jesus tinha um corpo humano, porque os gnósticos criam em dois mundos, um mundo superior, espiritual, onde tudo é bem, onde eles vieram, os gnósticos acreditam que vieram deste mundo de luz, o mundo espírito, onde eles são seres espíritos, que por conta de um ser chamado sabedoria, tentou descobrir melhor sobre Deus e acabou sendo punido por isso, e foram expulsos para este mundo, e acabaram herdando esse corpo caído, mas que um dia eles vão voltar para lá de novo, para aquela vida espiritual. Irmão, olha, deixa eu dizer para vocês, a doutrina gnóstica, irmão, ela é tão complicada, que hoje, eu digo isso através de pesquisas e estudos, que hoje, irmão, no meio teológico, tanto desde o começo, desde o século I, século II, cento e pouco ali, né, quando Justino Marte já começou a combater ali o gnosticismo, cento e pouco ali, 135, 150 depois de Cristo, meu irmão, ninguém entendia direito o pensamento gnóstico, era uma coisa confusa, alguns chegaram a dizer que era algo assim fantasmagórico, né? Algo fantasmagórico. Mas enfim, então como eles não acreditavam que Jesus tinha um corpo físico, achava que Jesus era apenas uma aparência, né? Então eles não acreditaram jamais que Jesus tinha morrido na cruz, né? Jesus não morreu na cruz, ele não tinha um corpo humano, mas por isso, provavelmente, né? Aqui eu só posso dizer baseado em probabilidades, provavelmente João está falando que ele veio por água, a questão do batismo, eu já expliquei, e por sangue, referindo-se à morte dele, ao sacrifício dele na cruz do Calvário. Tá? Que realmente Cristo veio em carne, ele veio em carne sim, ele era Deus, o Deus homem, e ele morreu sim na cruz, ele derramou sim o seu sangue, por isso que ele veio em carne e em sangue. Amém? Não só por água, mas por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então João está dizendo que olha, nós estamos dando esse testemunho porque é pelo Espírito. E o Espírito conhece a verdade, ele é a verdade, aliás. E nós estamos dando esse testemunho e é verdadeiro, e é assim como nós estamos dizendo. É isso que João está falando. E no versículo 7 e 8, né, que é outra pedreira aqui. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam num. Então, primeiro, nós vamos explicar bem o que está acontecendo aqui no verso 7 e 8. Primeiro, o significado desse verso 7 e o verso 8. João fala algo muito coerente no verso 7, né? Que três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai é Deus o Pai, a Palavra é Jesus, o Logos, o Verbo de Deus, né, que se fez carne posteriormente, e o Espírito, que é o Espírito Santo, né, referindo-se à Trindade. Então ele diz que esses três são um, eles são um Deus em três pessoas distintas, mas um único Deus, como nós cremos. E três são os que testificam na terra. Agora ele se refere do testemunho na terra, não mais no céu. O céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Palavra, o Filho estão lá, são um. Mas agora ele se refere ao testemunho na terra, que ele fala primeiro o Espírito, que é o Espírito Santo, a água, que se referindo ao batismo de Cristo, e o sangue, referindo-se ao sacrifício de Cristo. E esses três concordam, concordam. Ele já não diz que são um, mas ele diz que concordam num único testemunho. Esses três, né? Ele fala que na terra nós temos um testemunho, que é dado pelo Espírito Santo, né? Mediante o batismo e a crucificação do Senhor Jesus. É isso que esse versículo está dizendo. Amém? Agora tem outra coisa ainda mais importante nesses dois versículos 7 e 8. Tá? O quê? Olha o que é que eu vou falar, irmãos. Tá? Isso aqui não é coisa, não é heresia, não é baseado em conversa de doido pela internet, tá bom? Isso aqui é baseado aliás, em teoria de teólogos cristãos que creem na Trindade. Porque muitos ramos teológicos que não creem na Trindade,
eles dizem que esses textos aqui não foram incluídos na Bíblia, estão fora, né? Mas eles estão certos. O verso 7 e o 8, eles de fato não estão inclusos nos escritos originais. Preste bem atenção. Mas o que acontece? O problema aqui, antes de eu explicar, que os que não crêem na Trindade, aí vão dizer que foi, né? Que isso aqui foi colocado para dar sustentação à Trindade, tá? E é uma heresia, aquela coisa toda, certo? Tudo bem, eles não creem na Trindade, o que a gente pode fazer, certo? Mas eu creio na Trindade, mesmo que não exista a palavra Trindade dentro da Bíblia. Eu não encontro a palavra Trindade na Bíblia, não existe, não há esse termo Trindade. Esse termo Trindade, ele foi criado por um pai da igreja chamado Tertuliano de Cartago, né, para definir a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela existe. Ela é uma doutrina bíblica. Quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vê a Bíblia se referindo ao Pai como Deus, ao Filho, que é Jesus, como Deus, e ao Espírito Santo como Deus. Então está lá a Trindade. Só porque não tem um termo. Onde, por exemplo, também, onde é que tem o versículo que diz o dízimo não é mais obrigatório? Também não tem, né? Também não tem esse versículo. Também tem um versículo também que diga, não, a igreja dos gentios também não é mais para guardar o sábado. Também não existe esse versículo. Mas existe a doutrina, ela está dentro da Bíblia. Ela só precisa ser sistematizada. Certo? Então preste bem atenção. De acordo, irmãos, com algumas enciclopédias sérias, né, e comentários, inclusive teológicos, judaicos, que creem, sustentam a doutrina da Trindade, esses dois versículos, eles têm algumas coisas que nós precisamos observar. Eles não deveriam estar no cânon sagrado, o verso 7 e 8. Primeiro, eles não se encontram esses dois versículos escritos nos escritos sagrados antes do século 13. Antes do século 13, você não encontra em quase lugar nenhum esses versículos escritos. Tá? Segundo ponto. No século IV, no ano 325 mais precisamente, houve um debate, houve um concílio chamado Concílio de Nicéia para debater a doutrina trinitariana sobre a questão da Trindade. Os pais da igreja que defenderam a Trindade, como poxa vida, eu me lembro já o nome deles. Gregório de Naziano, Gregório de Nissa e o pai da ortodoxia, que agora eu esqueci o nome. Inácio, né? Inácio. Então, irmãos, eu vou lembrar o nome dele direitinho para ver se eu falo aqui, antes de eu concluir isso aqui. Então, o que é que acontece? No século IV, houve um debate sobre a Trindade. E há muitos escritos dos pais da igreja defendendo a doutrina da Trindade. E em nenhum dos escritos dos pais da igreja que defenderam a Trindade, eles mencionam esses dois versículos. Não é estranho? Entendeu, presbítero? Se o pai da igreja está defendendo a Trindade, obviamente que eles iam usar esses dois versículos porque eles são claros. Por que eles não usaram esses versículos? Não deixa assim a gente com o pulga atrás da orelha? Não há justificativa o porquê que eles não usaram esse versículo para defender a Trindade. A única justificativa é porque esses versículos não estavam no original, nos escritos originais. Eles foram colocados depois. Você entendeu? Então esses dois versículos não eram conhecidos dos pais da igreja. Se fossem, eles teriam citado em suas obras em defesa da Trindade. Esses dois versículos 7 e 8 de 1 João capítulo 5, eles surgiram, sim, mais explicitamente apenas depois do século 13, século 14. Começaram a ser colocados nas traduções novas das Bíblias, naquele período. Tá? Era um versículo de passagem desconhecido dos pais da igreja. Eles parecem tirar aqui o contexto do que João está falando, enfim. Então, há argumentos, irmãos, muito fortes realmente. Tá? Não falo isso e repito, isso aqui não é argumento de um camarada na internet que está tentando derrubar a Trindade. Eu creio na Trindade. Tá? Creio na Trindade, creio que Deus, o Pai é Deus, creio que o Espírito Santo é Deus, e creio que o Filho é Deus. Embora é uma doutrina que é impossível de se provar
mas assim como Deus é algo que nós vemos nas Escrituras e cremos. Pronto. Então não é argumento de alguém que não crê na Trindade. Nós cremos na Trindade, mas de fato esses 2 versículos não estão nos originais gregos. Eles foram acrescentados. Amém? Pronto. Então é isso. Então a melhor explicação realmente para esses 2 versículos. Primeiro eu expliquei que ele está falando aqui de uma unidade no céu e de um testemunho de 3 na terra, que é o Espírito Santo, o batismo de Jesus e a morte vicária, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porém, o verso 7 e 8, eles não estão inseridos nas escritos do primeiro século e na verdade não deveriam estar presentes nos escritos sagrados. Mas, vamos lá. Verso 9. Se recebemos... E é bom, irmão, só um instante, é bom a gente saber disso, porque, por exemplo, o testemunho de Jeová sabe disso. O testemunho de Jeová sabe que esses 2 versículos não estão nos originais. E aí, alguns de nós, às vezes, desinformados, vai tentar provar para um testemunho de Jeová a Trindade usando esses versículos. Aí, rapidamente, ele vai dizer, os versículos não estão no original. E para me provar a Trindade, eu não preciso desses 2 versículos. Eu tenho todo um contexto desde Gênesis a Apocalipse, onde eu provo na Bíblia mostrando Jesus sendo adorado, e só um ser pode ser adorado por anjos e por pessoas, é Deus, né? Enfim, nós temos contexto suficiente, temos material suficiente na Bíblia para passar um ano inteiro mostrando dentro da Bíblia que a Trindade existe, tá? Não precisamos acrescentar 2 versículos para poder sustentar isso, essa doutrina. Então é bom a gente saber, porque aí quando você for argumentar com o testemunho de Jeová, você já vai poder dar o argumento para ele: olha, meu irmão, eu sei, esses 2 versículos aqui não estão, você não vai nem usar, né? Para não, né? Ele vai só aí, quando ele vai conversar com o evangélico sobre isso, ele já fica esperando. Ele vai usar 1 João 7, 5, 7, 8. Ele vai usar e já fica armado para tentar lhe derrubar, né? Aí você passa longe, deixa ele lá só com vontade de falar e ele fica lá mordendo os beiços, né? Como a gente diz aqui no Ceará. Então, meus irmãos, verso 9... Se recebemos o testemunho dos homens, aliás, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Que testemunho é esse, afinal de contas? O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E essas coisas vos escrevi para que vocês saibam que vocês têm sim a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. O que João está falando aqui agora? É claro, né? Que Deus ele deu um testemunho. E que nós precisamos reconhecer o testemunho que Deus deu. Quando nós não reconhecemos o testemunho que Deus deu, nós estamos dizendo que Deus ele é mentiroso, né? Então João está dizendo o quê? Que os gnósticos eram mentirosos. Que os judeus que não aceitavam Jesus como Messias eram mentirosos. Por quê? Porque Deus deu um testemunho do seu Filho. Ele deu testemunho, e João estava presente ao ver esse testemunho. João viu o Filho de Deus sendo batizado. João viu o Filho de Deus exercendo seu ministério, fazendo obras que ninguém mais fez. João viu o Filho de Deus anunciando o reino vindouro. João viu o Filho de Deus perdoando pecados. João viu o Filho de Deus morrendo na cruz do Calvário. João viu o Filho de Deus ressurreto ao 3º dia. João viu o Filho de Deus depois desse 3º dia, 40 dias depois. João viu o Filho de Deus sendo assunto aos céus, escondendo-nos atrás de uma nuvem. E João viu o Filho de Deus prometendo que voltaria para buscar a sua igreja. E ele diz que nós temos esse testemunho, e Deus deu esse testemunho, e nós damos esse testemunho porque nós somos testemunhas junto com o Espírito Santo. E quem não concorda com esse testemunho, quem não aceita com o testemunho, não do pastor Jardel, ou do obreiro fulano, ou do presbítero fulano, mas quem não aceita o testemunho dos apóstolos de Cristo, que é o testemunho que Deus dá, está fazendo Deus mentiroso. Porque Paulo disse que é como Deus pôs a nós apóstolos, né? Como ministros de uma nova aliança, é como se Deus por nós rogasse. Paulo diz, é como se o próprio Deus falasse por nós. E na verdade era o próprio Deus quem falava por eles, o Espírito
a pessoa do Espírito Santo. Então, quem estava rejeitando esse testemunho, do que Jesus é o Filho de Deus, ele estava dizendo que Deus é mentiroso, que Deus tinha feito uma obra, ele estava dizendo que não estava aceitando. E o testemunho era que Deus deu-nos a vida eterna. Só que Deus nos deu a vida eterna não através da lei mosaica, não através de ritos pagãos, ou não através de ritos judaicos, não através de uma conduta certinha, correta, coerente, conveniente. Não, Deus nos deu a vida eterna, mas Deus nos deu a vida eterna em seu Filho. O Cristo de Deus, Jesus, ele é a vida. A vida se fez carne, o Verbo, ele é a vida, ele é a luz dos homens. Ele quem deu a vida em tudo, porque ele é a vida. Ele é o autor da vida. E Deus nos ofereceu a vida eterna, ou melhor, nos deu a vida eterna. E essa vida estando em seu Filho. E quem tem o Filho, ele diz, quem crê no Filho, diferente dos judeus que o rejeitam, diferente dos gnósticos que o rejeitam, ou de qualquer outra religião que o rejeita, né? Mas quem tem o Filho, crê nele, confia nele, aceita ele como sendo o Messias, esse está salvo. Esse tem a vida eterna. Com isso, João está lançando por terra, irmão, todo argumento judeu e qualquer tipo de doutrina que estiver surgindo naquele momento. Por quê? Porque João andou com Jesus. No capítulo 1, como a gente traduziu essa carta, diz, e nós vimos a palavra da vida, nossas mãos o tocaram, ele foi manifesto a nós o vimos, nós o ouvimos, nós andamos com ele, comemos com ele, nós o ouvimos, nós temos um testemunho verdadeiro, e ele nos mandou testemunhar ao povo que ele é a vida eterna, que pelo perdão dos pecados estão na fé em seu nome. Então aquele que crê e entender isso, meu irmão, estará nele e logo terá a vida eterna. Será livre da condenação. Mas ele diz, mas quem não tem um Filho de Deus, embora seja judeu, olha que coisa forte isso aí. Irmãos, mais uma vez aqui, os gnósticos achavam que só eles iam ser salvos. Parece até o povo da CCB, né? CCB é a congregação cristã no Brasil. Era igual os gnósticos. Não, só eles que iam ser salvos. E outra coisa, as pessoas iam para a reunião deles lá, e eles passavam lá os mistérios, os conhecimentos dos mistérios dele, não era todo mundo que entendia, não. Só quem entendia, né, era quem ia ser salvo. E na verdade, meu irmão, vou dizer, se fosse pela doutrina gnóstica, ninguém ia ser salvo, porque ninguém entende o que eles falam. Ninguém entende a doutrina deles. Então João está dizendo o quê? Que a vida não está, a salvação não está na gnose, do conhecimento do gnosticismo. A salvação não está no cumprimento das leis judaicas. A salvação está em Jesus Cristo. E quem está nele tem a vida eterna. Isso para nós, irmãos, parece até uma frase sem peso. Está lá um bandido com um revólver na mão fazendo assalto. Eu creio em Jesus. Está lá um pistoleiro matando gente. Eu creio em Jesus. Está lá o cara traindo a mulher. Eu creio em Jesus. Para nós parece ser uma palavra que não tem peso. Irmãos, mas entenda, essa palavra nunca pode perder o peso dela para nós. Mas para aquela geração causava um impacto terrível isso aqui. Por isso os judeus ficaram com ódio dos cristãos. Eles ficam aí dizendo que nós matamos esse homem, que esse homem era o Filho de Deus, que ele ressuscitou, que ele vai voltar e que ele é o Messias. E fica querendo lançar sobre nós o sangue deste homem. E eles ficavam irados. Aí Pedro vai e fala para eles naquele sermão, né, lá em Atos, né, que não há salvação em nenhum outro. E nem debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então João está deixando claro, irmão, que apenas quem tem o Filho de Deus é quem tem a vida eterna. Se tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Se não tem, não tem a vida eterna. A vida está no Filho de Deus. Deus nos deu a vida, e a vida está em seu Filho, e quem tem um Filho, quem creu na pregação, na mensagem, aliás, esse tem a vida eterna. E quem não tem um Filho de Deus, esse não tem a vida eterna. E no verso 13, João consola os irmãos, que podia ficar com dúvida.
Estas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. João está dizendo, e essa coisa eu escrevi para vocês, igreja, para vocês terem a certeza que vocês estão salvos. Para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Por quê, João? Porque vocês creem em Jesus. Porque vocês aceitam Ele como Messias. Porque vocês têm a fé que vence o mundo. Por isso vocês estão salvos. Porque a fé, as obras de vocês manifestam a fé que vocês têm. Manifestam a fé que vocês têm em Cristo. Logo, vocês estão salvos. João está dando àqueles irmãos a segurança da salvação deles. E é importante isso, amados, porque no meio de uma geração daquela onde havia tantas heresias, podia algum irmão estar ali pensando, meu Deus, será que eu estou salvo, que eu não estou? Porque às vezes a gente fica com esse questionamento em nossa mente. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Será que eu sou salvo? Será que eu sou condenado? Mas João nos dá a certeza, a convicção de que se nós cremos no Filho de Deus, o obedecemos, o amamos, isso significa que nós estamos salvos. Ele nos dá essa segurança. E é muito importante, irmão, o cristão ter a segurança da sua salvação. É muito triste quando nós não temos a segurança da salvação. É muito triste quando a gente fica pensando toda hora, poxa vida, eu perdi minha salvação, eu não vou ser salvo, enfim. Eu particularmente não me encontro versículos bíblicos que mostrem que uma pessoa de fato salva perca a sua salvação. Eu vejo versículos que mostram o que o Heitor mostrou, né? Que pessoas que estão na igreja apostatam, retrocedem, né? Como a Bíblia mostra isso. Apostatam, retrocedem, enfim, voltam para o mundo, se desviam, mas a Bíblia diz o que daqueles ali? Que a fé não é de todos, que Deus conhece os que são seus, e eles não eram de Deus. O próprio João disse isso, não eram de nós, porque se fosse de nós teriam permanecido conosco, porém estavam em nosso meio. Mas se fosse dos nossos teriam ficado, nunca teriam apostatado. Então qualquer um que apostata, que volta para o mundo ou para as heresias, mesmo ele tendo estado dentro da igreja, ele nunca foi convertido. Porque João disse, se ele fosse dos nossos, ele tinha ficado conosco. Se ele fosse convertido, ele tinha permanecido. Por isso eu não creio que, como até a gente citou, né? Que Jesus disse, o Pai que me deu é maior do que eu e ninguém as arrebata das minhas mãos. Jesus é muito categórico em dizer isso. Então se alguém saiu, se afastou, apostatou, debandou, não vou dizer que ele perdeu a salvação. Ele nunca teve a salvação. Porque alguém que de fato tem a salvação e é salvo, ele permanece até o fim. Jesus garantiu isso. No meio das lutas e tribulações e adversidade, ele permanece. Sim. Ele nos dá, e é importante, irmãos, João está dizendo, essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. João está concluindo a carta quase. Ele diz, irmão, eu escrevi isso aqui, tudo que eu escrevi para mostrar para vocês terem certeza, vocês tomarem o conhecimento que vocês estão salvos. Hoje, irmão, quase não se fala mais isso, quando eu me converti, irmão Heitor, pastor Zezinho, há 17 anos atrás. Como eu disse para os irmãos, me considero convertido de fato na verdade. 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos. Mas quando eu me converti há muitos anos atrás, eu vi o pessoal falar de segurança de salvação. Eu vi o pessoal falar de segurança. Hoje, crente falando disso. Mas nós temos que ter essa segurança. Com temor, com reverência, vivendo a palavra de Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus, confirmando nossa eleição cada dia. Como disse o apóstolo Paulo, confirmando nossa eleição através da nossa conduta, das nossas obras, do nosso comportamento, da nossa fé, cada dia. E aguardando a bem-aventurança. Bem-aventurada esperança do Senhor sendo revelado dos céus. E no verso número 14, para a gente concluir, vamos. Esta é a confiança que temos dele, já que estamos salvos, né? Que ele nos selou, nos salvou, que somos dele. Então, no verso 14, nada melhor do que essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então João diz, olha, nós somos dele, nós somos salvos, ele nos salvou, nos dá a certeza da nossa salvação, a segurança da nossa salvação. E João escreveu para que nós tivéssemos o conhecimento disso. Então é importante que nós tenhamos confiança nele.
Como é que nós cremos em Jesus, somos salvos por Jesus, Ele deu a vida para nos salvar e a gente não confia nele? No meio de uma luta, uma adversidade, uma tribulação, a gente não confia nele. Meu irmão, Ele foi capaz de dar a vida para me salvar. Eu não vou confiar no homem que deu a vida para me salvar? Qualquer ser humano que arriscar a vida para me salvar, ele é digno da minha confiança, meu irmão. Cristo deu a vida para me salvar, não de problemas terrenos, mas da condenação eterna. Ele assumiu o meu lugar. Ele morreu expiatoriamente para remover a ira de Deus, propiciatoriamente, substituindo o meu lugar. Por que eu duvidaria dele? É importante confiarmos nele. Ele diz que nós, ao termos essa confiança, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, ao conhecermos o Senhor, tendo confiança nele e conhecendo Ele, nós conheceremos também a vontade dEle. Aquilo que é conveniente à vontade dEle. E quando nós conhecemos o que é conveniente à vontade dEle, nós passamos a orar e pedir coisas baseado dentro da vontade dEle. Por exemplo, um homem de Deus não vai chegar jamais, Senhor, tira a mulher daquele irmão e dela para mim. Ele não vai fazer essa oração. Por quê? Porque ele conhece a vontade de Deus. Ele vai orar o que é a vontade de Deus. E com certeza ele vai pedir a Deus o que é a sua vontade e vai ter certeza que vai receber. E isso, irmão, isso aqui nos incentiva a orar com fé. Porque muitas vezes não alcançamos as petições que fazemos porque oramos sem acreditar que a receberemos. E Jesus disse que se nós pedirmos alguma coisa crendo, nós receberemos. Mas muitas vezes chegamos diante de Deus para pedir algo sem crer, por quê? Porque não confiamos. Mas se nós confiarmos nele e soubermos qual é a vontade dele, nós vamos pedir com certeza e sem dúvida alguma nós vamos receber. Pastor, como é que eu vou ter certeza se Deus quer ou não quer? Se Deus faz ou não faz? Deus, sim, irmão, conhecendo a vontade dele dentro das Escrituras. Acabei de dar um exemplo aqui. Você não vai pedir a mulher do outro, o marido do outro, você não vai pedir isso. Você sabe que isso não é vontade de Deus. Mas você vai pedir o quê? Na questão do casamento, Senhor, me dá uma mulher de Deus, uma mulher santa, uma mulher apta para casar comigo, que me seja uma auxiliadora, que me seja uma ajudadora, que me seja uma bênção na minha vida. Uma mulher apta, preparada realmente, que nunca casou, enfim, que uma mulher preparada para casar. Me dá. Aí vai orar e Deus vai iluminar, Deus vai mostrar. Aí você vai pedir com fé, porque você sabe que é a vontade de Deus que o homem tenha uma mulher assim. Mas não é vontade de Deus que o homem ou a mulher tenha, né? Uma pessoa que não está apta para casar com ele. E ele diz no verso 15, se sabemos que nos ouvem tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então vamos ter essa confiança, né, amados? Vamos só ter confiança de que vamos receber o que estamos pedindo ao Senhor. Independente do tempo que demorar para ele fazer. Obviamente que orando dentro da vontade dele. Usando aquela terminologia, que seja feita a tua vontade. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àquele que não pecar para a morte. O pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sim. Então o que ele está falando, verso 16 e 17? Que se eu vi o meu irmão cometer um pecado, o meu dever é orar por ele. E obviamente não só orar, mas orientá-lo. Mas se o pecado que o meu irmão cometeu é um pecado para a morte, o único pecado para a morte que a gente entende pelas Escrituras Sagradas é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele disse, por isso não adianta nem você estar orando, porque não há perdão para ele. Mas foi qualquer pecado mais escandaloso, por mais terrível que tenha sido, meu irmão, que ele cometeu, você pode orar que Deus vai ter misericórdia e vai perdoar. Ele diz que toda prática de iniquidade é pecado. E sabemos, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Irmãos, isso dá até a gente entender que o homem que se converteu nunca mais vai pecar, né? Mas João não está falando, irmão, não é bem assim. Sabemos que todo aquele que é nascido, verso 18, né? Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Claro que o homem, irmãos, mesmo nascido de Deus, ele vai cometer pecado.
João está se referindo aqui àquela luta que ele falou lá atrás. A entrega ao pecado. Se entregar ao pecado. O viver na prática do pecado. O homem que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele comete por acaso pecado. Não é o que diz no capítulo 1? Filho, não digo que pequeis, mas se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, o qual é Jesus Cristo o justo, que perdoa nosso pecado. Então ele diz que o crente, o homem de Deus, não vive na prática do pecado, mas ele peca por acaso, todavia ele busca o perdão de Deus e recebe. Tá? Agora, o cabo vai dizer que é crente viver na prática do pecado, está dizendo já aqui que não é. Porque o que é nascido de Deus não vive na prática, não vive no pecado. O que Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno, o diabo, não pode tocá-lo. Aquele que é nascido de novo, que é nascido de Deus, ele se conserva a si mesmo na presença de Deus, na conduta da palavra de Deus. E o maligno não pode tocar. Não pode. O maligno pode tentar, pode nos armar cilada. Ele pode tentar você como ele tenta a gente constantemente, mas tocar em nós, não. Esse negócio de crente endemoniado não existe isso. Esse negócio de crente possesso não existe. Pode existir um crente oprimido, um crente bombardeado, atacado pela força do diabo, né? Mas possesso não, jamais. Se o cabo está possesso, como é que um templo vai habitar Deus e o diabo? Por mais fraco que o crente esteja, o Espírito Santo está lá dentro da vida dele. Por mais abatido e cansado que ele esteja, o Espírito Santo está lá. Não tem como habitar Deus e o diabo dentro da vida de um templo só. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno, olha. João está dizendo, nós que cremos em Deus, que cremos em Jesus como Messias, nós somos de Deus, nós temos certeza disso, nós não temos dúvida. Porque tem crente que fica, será que eu sou de Deus, será que eu não sou? Né? Não, você crê que Jesus é o Filho de Deus, você ama o Senhor, obedece ao Senhor, então não tem dúvida, você é de Deus sim. E o mundo inteiro está aí no maligno, não adianta achar que tem coisa boa no mundo, o mundo todo está no maligno. O curso que o mundo vive está no maligno, não adianta achar que tem algo bom. E sabemos que já o Filho de Deus... O mundo está no maligno também, irmão, porque ele diz aqui que o mundo inteiro está dominado pelas forças de Satanás, né? O príncipe, principado e potestade, o Deus desse século, né? Que é o diabo, que é Satanás. Ele é quem conduz o curso que o mundo está seguindo. Por isso o mundo inteiro está no maligno, que está seguindo o curso que o diabo está dando para ele seguir. Por isso está aí o mundo como está hoje. E verso 20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo, se referindo a Jesus, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ele diz, o Filho de Deus veio, Jesus, e nos deu entendimento, né? Diz que ele abriu o entendimento dos apóstolos para conhecer a verdade. E Jesus disse também que quando ele fosse, o Espírito Santo viria, e o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, nos lembraria das coisas que ele nos ensinou. Então ele diz que o Filho de Deus nos deu o conhecimento do que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isso é, em seu Filho Jesus. Esse é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Ele também poderia estar aqui se referindo aos escritos dos profetas antigos, né? Há muitos escritos dos profetas antigos, e Cristo revelou que eles se cumpriram nele. E nós estamos agora na verdade que os profetas anunciaram. Em quem? Ou seja, em Jesus, o Filho de Deus. Este sim é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Verso 21, João conclui dizendo algo impactante, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E ídolos, irmãos, é tudo aquilo que leva o homem a tirar o seu foco da adoração a Deus. Pode ser o dinheiro, a Bíblia considera, Colossenses considera, Paulo considera o dinheiro um tipo de ídolo. Homens também são considerados tipo de ídolos. Por exemplo, no tempo que Jesus estava exercendo seu ministério, havia um culto ao imperador. O imperador era tido como uma divindade. Antes, uns 100 anos, ali, 200 anos antes de Cristo, a religião romana adorava rios, vegetação. Era uma religião chamada de uma religião animista, onde eles criam que havia espírito nessas coisas. Não só o homem tinha espírito, mas havia espírito nos rios, nas árvores, na vegetação e tudo mais. E eles adoravam, porque eles eram os deuses deles, né? Mas depois, quando veio o helenismo, né, que foi a difusão da cultura grega, que é chamada de helenismo, os deuses
animistas espirituais do Império Romano fundiram-se com os deuses antropomórficos dos gregos, né? Aí agora o que é antropomórfico? É a imagem de Maria, é a imagem de São Francisco. Já não é mais um Deus, um espírito adorado, é um objeto em imagem de homem. Por isso que ele chama de Deus antropomórfico. Então, aí havia vários tipos de culto, vários tipos de ídolos. Havia, irmão, cultos orgíacos, muitos cultos orgíacos, que, embora o Estado romano, o Império Romano, ele tinha um certo pudor, né, manter uma certa moral, mas aos poucos ele começou a abrir a cancela, a porteira, para entrar um monte de imoralidade. E um dos cultos que mais enfeitiçou os romanos foi esses cultos onde os sacerdotes daqueles deuses demônios dançavam freneticamente, de forma sensual. Havia até cultos onde envolvia sexo e tudo mais. Isso foi envolvendo ali. Enfim, então havia vários tipos de idolatria. Vários tipos. E aqui João está dizendo para a gente se guardar dos ídolos. E eu diria que hoje são muito mais, né? São inumeráveis as práticas idólatras dos dias atuais. Inclusive no meio evangélico. Ou eu diria, principalmente no meio evangélico. Principalmente. Um olhar crítico, irmãos, mas bem equilibrado. Eu lhe digo que a igreja evangélica é uma das igrejas mais idólatras que há no território brasileiro, território nacional. É uma igreja de 1 milhão de ídolos. Poderíamos citar centenas ou milhares deles, né? Que vai desde objetos ungidos e consagrados, até nominações, placas de igrejas, a homens, cantores, pregadores, enfim, a igreja evangélica ela é uma igreja de muita idolatria. Mas enfim, conseguimos aqui concluir a primeira epístola de João. E quero dizer para os irmãos que essa carta, amados, que a gente dedicou-se a estudar, cada momento trouxe um ensinamento importante para nós. Mas é importante ver que João, eu diria que João, amados, essa carta de João foi uma das primeiras obras apologéticas da igreja, onde João saiu em defesa da verdadeira doutrina, combatendo as heresias judaizantes, né? As heresias gnósticas, principalmente essas duas, e defendendo a fé dos irmãos, procurando clarear a mente dos irmãos com a doutrina reta, a doutrina correta, tá? E sem papa na língua, mostrando realmente as heresias que haviam naquele momento. E é muito importante, irmãos, que nós vivamos esses princípios. Outro dia eu falei ali para alguns teólogos, eu falei, olha, tem muita hipocrisia no nosso meio. Por quê? Porque eu vejo todo teólogo abre a boca, a igreja precisa da reforma. A igreja precisa da reforma. A igreja precisa da reforma. E quando levantam para tentar reformar alguma coisa, todos que estão dizendo que precisa da reforma, apontam para criticar. Como é que se reconhece que a igreja precisa de uma reforma? Que a igreja precisa... Eu até falei para uma teóloga lá, uma doutora lá, eu falei, ó, a igreja precisa de apologistas, como tinha no primeiro século, no segundo século, aliás. Homens que defendam a fé verdadeira. Está faltando hoje. Mas o problema grande, sabe qual é? É que quando se levanta alguém querendo fazer apologia e defender a verdade, vocês mesmos se opõem à pregação deles, mesmo entendendo que está correto. Aí, meu irmão, complica a coisa. Mas João, meu irmão, não estava preocupado com o sistema. João não estava preocupado com teólogos, com doutores, com políticos. João tinha uma missão. Era defender a verdade. Era conduzir a igreja. Era apacentar o rebanho de Cristo. E nós temos a mesma missão. Então que nós possamos pegar um dos principais princípios das epístolas de João. Apologia. Apologia é o quê? Sair em defesa. No caso, da verdade. No nosso caso aqui, sair em defesa da verdadeira doutrina. Para isso que João escreveu essa carta. E assim, tanta coisa que a gente aprendeu, é importante a gente relevar essa questão da apologia. E esses estudos, eles estão todos no nosso canal do YouTube.
tá? E vão ser colocadas em playlistas. Você pode entrar na playlista, você vai ver a playlist lá com todas as cartas de João. 1 João, 2 João, 3 João e todos os capítulos lá, se você quiser depois estudar direitinho melhor, né, com mais calma, mais tranquilidade, na sua casa, tá?